eu preciso de contexto. Vamos dar um Por que contexto, de repente então. explode essa bomba? Você já se falava sobre isso há algum tempo? Sim, Tinha indícios? Como que é? sim. Mas a grande questão nossa é que quando a gente vê um poderoso como esse, sendo acusado pela lei, que é a lei mais severa americana, que é a RICO, né? A lei mais Sim. severa que a lei que trata das empresas acusadas, as organizações que são Aqui, ó. constituídas e participam de esquemas de corrupção. Então, Mas quando bem você colocado. pega Boa. uma lei como essa, que foi a própria lei, a primeira vez Uma que lei eles usaram federal. isso, essa lei federal, 1970. e a primeira vez que eles usaram, num caso parecido com esse, é do R. É, Kelly. Sabe o R. Kelly? Sim. O outro artista, que foi acusado em 2021, ele passou por um júri muito parecido com esse que vai ser do caso do Puff Daddy. Você me chama de Puff Daddy, que pra mim, É, pra P. Diddy mim é... Eu sou mais velho, então pra mim é Puff Daddy. Mas ele passou por um júri desse, um júri de 6 semanas. Diferente do caso do O.J. Simpson, que foram... Quantos dias lá? Foram 265 Foram dias. se não me muito engano. tempo. Um ano, cara. Foi quase um ano. Parou, né? Os Estados Unidos, todo mundo Parou. acompanhando. E os jurados incomunicáveis, né? Isso que é muito legal nesse caso E ele dele, tinha- porque o juiz entendeu que os 12 jurados e os 12 suplentes tinham que ficar incomunicáveis por causa do assédio da imprensa. Poxa. E nesse caso do R. Kelly, a mesma coisa, durante 6 semanas, jurados afastados, e eles decidiram levar para júri. O R. Kelly não quis se declarar culpado e foi para júri. Então foi a primeira vez que utilizaram, que é algo que acho que vai ser a mesma situação com relação ao Diddy, ao Puff Daddy. Ele não vai se... Que ele não vai, ele já passou por uma audiência agora, ele já se declarou inocente, mas são situações um pouco diferentes no sentido de que lá o R. Kelly tinha abuso infantil. Sim. Aqui não tem. Aqui não tem ainda. A gente não tem ainda. é. Porque Nessa denúncia ainda não quando tem. perguntam pro promotor, ele fala, não tem nada descartado. É. Não tem nada descartado. Nessa denúncia, o que tem, então, pra gente Tá. Pra começar o sintetizar assunto. Vamos a lá. coisa? É uma denúncia que traz fatos desde 2008. Sim. Caramba. Ou seja, Mas- eles fizeram um corte. Tem um corte, mas eu não Tem sei, um né? corte ali de 2008. Embora, quando a gente vê entrevistas das pessoas, falam que isso poderia ter começado muito antes. Já tinham elementos aí, acho que desde 99, eu acho que vale a 2000. pena a gente contar um pouquinho historicamente Sim. do P. Diddy, tá? Vamos lá. O P. Diddy, ele entra na história dos Estados Unidos ali quando é alguém famoso, quando a gente tá no estouro da segunda geração do hip hop norte-americano, quando o rap norte-americano ele toma ponta do hip hop, porque o hip hop tem vários elementos, mas aí o rap começa a se acender como um ritmo que dá muito dinheiro. E aí a gente tem dois polos interessantes ali, que é o Tupac Shakur e o Notorious Big. E aí abre duas produtoras de rap muito famosas, que uma é a Raw Records e a outra é Bad Boy Records, que é do P. Diddy. E os caras disputavam palco, disputavam uma série de outras coisas. E a característica desses caras do começo, a gente chama de rap predatório, né? Eles brigavam muito, eles tinham muita treta, eles traziam aquela pegada da rua pra dentro do rap e tinha muita violência nesse caso. Tanto que a família do Tupac agora pediu pra reabrir o caso porque um dos caras presos pela morte do Tupac, agora em 2023, disse que o P. Diddy ofereceu $1 milhão pra ele. Então desde essa época o P. Diddy já dava um pouco de problema, entende? Só que o rap ele foi crescendo muito nos Estados Unidos e ele foi virando uma potência. E a morte dos dois é uma morte que até hoje gera Estranhíssima. É isso. O muita Tupac foi repercussão. assistir a luta do Mike Tyson, ele saiu, um Cadillac branco parou, queimou ele na bala dos caras. E aí teve Ninguém uns problemas de viu. investigação. Então, teve uns problemas de investigação tal. Uma investigação Por isso muito que mal eles ligam o feita. MC da Leste aqui. Você entendeu? Agora eu tô falando até que o pedido de matar o MC da Leste. Boa, para aí. E aí, cara, o que que acontece? O pedido foi crescendo, assim como outros produtores foram crescendo também, e ele começou a adentrar em meandros de Hollywood, esses lugares, e assim, como o doutor falou, como o Gustavo falou, desculpa, Não, Gustavo, Luciano, como o Luciano falou, a gente tem um corte. Mas agora, o que que aconteceu? Por exemplo, o Tony Buzby, que é um advogado famoso, que tem, porque lá nos Estados Unidos você tem a OAB por estado, né? Então ele tem um escritório que tem 9 estados a OAB, e ele já recebeu mais ou menos 3 mil denúncias do P. Diddy, só que ele conseguiu materialidade para 120 denúncias, que vai chegar também nesse ponto. Então eu falo que o P. Diddy, ele é um cara poderoso da indústria musical,
que ele começa a fazer várias coisas e ele não é punido até este momento. Então ele começa com as White Parties. Os White Parties eram festas, antigamente, até nos anos 90, que ele fazia e levava muita gente de Hollywood, e chegava um determinado momento que eles começavam a usar entorpecentes e começava a acontecer uma série de coisas lá dentro. E aí depois isso Mas muda aí ele pra já tinha freak mudado, off. né? Pra outra festa, né? Isso, depois algumas ele pessoas vai falam que mudar. nessa hora Como assim? não ficavam todas as pessoas da White Party virava no uma- segundo momento. Seria um after. Teria uma segunda festa. Seria um after mais exclusivo, onde teria aí... Que são as freak-offs. Isso. Free? Freak-offs. São essas festas. Mas eu acho que a gente precisa Loucura. fazer um adendo aqui, porque as pessoas precisam entender o que é a indústria de Hollywood. O que é essa indústria que não tem nada a ver com a nossa brasileira aqui. E eu posso falar porque eu trabalhei lá 5 anos. Trabalhei lá, eu trabalhei com eles. Então, assim, quando a gente para pensar em Puff Daddy e todo mundo tá falando Jay-Z, Beyoncé, eles não são mais pessoas, eles são produtos. E eles são produtos muito rentáveis, muito lucrativos. Então, quando uma pessoa chega a ser até uma questão um pouco infantil. Ah, por que o Jay-Z não fala? O Jay-Z e Puff Daddy são super amigos, mas são amigos independente de terem feito trabalhos juntos. Porque eles são 2 produtos muito poderosos e muito importantes. Da mesma forma que a Rihanna, sabe? Jay-Z vale 2,4 bilhões de dólares. Rihanna vale mais de 1 bilhão de dólares. A gente está falando de produtos. E quando a gente para entender isso, e é importante que a gente entenda, porque não é Carla, não é Luciano, não é Vilela, não é você, nós somos réis mortais. Se acontecer alguma coisa conosco, nós vamos ali, nós vamos denunciar. Quando a gente está falando dessas grandes celebridades, desses grandes nomes, esses grandes nomes trazem muito dinheiro. E muito poder, né? E assim, quando eu digo muito, é muito, muito dinheiro mesmo, gente. Então assim, e eles são mimados. O que você quer? Ah, mas ele quer coisas que são abjetas, são coisas que são criminosas, mas ele é meu produto, ele me dá muito dinheiro. Entende? Então, como é que a gente faz pra gente dar o que ele quer? E ele continuava gerando... Exato, porque ele é indústria. entendeu? Ele me dá Aconteceu muita agora grana. do médico do Matthew Perry, né? Que assumiu que ele é culpado pela... Exatamente. Eu quero tal remédio sedado, quero tal não sei o que. E aí, como é que você... Só que quando a gente está falando da indústria fonográfica, ela ainda é mais importante que a indústria de celebridades do audiovisual, como um ator. A gente está falando de uma geração, porque o próprio Puff Daddy, ele já não era mais só o cantor. Ele era uma marca, ele era um grande empresário, ele era um grande produtor musical. Onde ele botava a mão, virava ouro. Então, você achar... Aí começaram. A Rihanna foi traficada. Gente... A gente não sabe, pode até ser que seja. Se você me perguntar, Vilela, Carla, você acha que se ela fosse traficada, ela vai falar? Eu acho que não. E eu vou te dizer por quê. E as pessoas vão entender. Esses grandes celebridades, que são grandes produtos, eles vão fechar grandes contratos. Né? Então a gente está falando, por exemplo, a Rihanna tem contrato com marcas que são poderosas. Né? A gente está falando do maior conglomerado de luxo do mundo, que é do Bernard Arnault, que é o homem mais rico do mundo. Quando você vai assinar um contrato civil, que é um contrato selado entre 2 partes, isso não fica... Ele tem todas as confidencialidades. A primeira coisa, vou te pagar uma fortuna, porque você vai me trazer muito dinheiro. Mas eu fiz uma busca sobre você aqui, por enquanto tá tudo certo, mas o que aconteceu na sua vida que eu não sei? Nossa. Neste momento, e tem uma cláusula lá, um NDA, você tem que falar. Porque aí você fala, eu fui abusada pelo meu pai, eu sofri, eu cometi um pequeno delito. Você tem que contar tudo. Porque a empresa quer saber aonde que ela está colocando o dinheiro. Pra vincular o nome, né? Exatamente, porque eu não quero escândalo lá na frente. Tudo bem, você está dizendo para mim que você não tem nada, que nunca aconteceu nada com você. Mesmo que você seja vítima. Nunca aconteceu, tá bom. Se aparecer um escândalo, você tem que me indenizar. Gente, vocês não têm noção do que... E é uma indenização... E a indenização é outra coisa. É um absurdo. É outra... E aí tem o pior. Aí tem uma outra cláusula mais pra baixo que vai dizer o seguinte... Você tá vendo isso aqui? Daqui pra frente, você assinou um contrato comigo, não assinou? Assinou. Você não pode estar envolvido em nenhum escândalo. Então, não tem escândalo com você antes. Você falou pra mim que não tem. Você não vai se envolver em escândalo. Fechou? As cláusulas, não é que elas são leoninas, elas são um zoológico.
É um zoológico que tem ali dentro. Eu já vi esses contratos. Nossa. É assim, você fala assim... Isso aqui pode existir? Pode, gente. Então, mesmo que ela queira denunciar um crime, ela pode fazê-lo? Tá tudo certo. São duas leis, vamos dizer, né? São duas cortes completamente diferentes. Ela denuncia aqui. Você denunciou, você descumpriu uma cláusula aqui de sigilo, de um monte de coisa. Você mentiu pra mim, você mentiu. Você vai pagar, você vai me indenizar. A questão é o quanto que essas pessoas estão dispostas a ruir isso tudo. É isso que as pessoas precisam entender. Fora que, quando a gente tá... Você pensa numa grande celebridade, eles têm um séquito, gente, de PRs. Assim, hoje, os gabinetes de crise... Relações públicas. Exatamente. Deve estar se reunindo todo dia. É o seguinte, sabe aquele gabinete de crise? O que vai acontecer? Então, estão discutindo ali o tempo todo. Não, eles devem estar procurando, Carla, um monte de gente que sabe das coisas, oferecendo dinheiro. Ou pra cá, ou vai pra lá, ou fica quieta. Volta, né, Carla, pra aquilo que a Carla estava explicando. Por que a taxa de sucesso deles é tão grande? De condenações. Porque não é que nem o nosso sistema. Aqui a gente tem outro sistema que é o princípio da obrigatoriedade. A partir do momento que chegou na mão da acusação do Ministério Público, que tem a prova de que um crime foi praticado, e eles têm uma probabilidade, indícios de certeza de quem é o autor, o Ministério Público aqui, salvo algumas raras exceções que estão na nossa lei, não tem opção. Ele é obrigado a denunciar todo mundo que tá ali. Ele não tem a opção dele escolher e falar, não, peraí, é melhor denunciar fulano, mas não Beltrano, porque eu tenho que ficar guardando. Lá funciona diferente. Lá é o princípio da oportunidade. Então essas pessoas que foram eleitas pela sociedade, elas têm a representatividade da sociedade para decidir quais as pessoas que serão submetidas ao julgamento e quais aquelas que por outras razões não serão. Então, isso que é muito legal do sistema deles lá, e por isso que aqui a gente fala, olha, eles levaram só por enquanto o Pediri, mas quem mais que pode estar por trás? lógico. O que tem de materialidade? Tem fitas, tem O que eles têm? São 3 tipos penais que foram imputados para ele. E já te adianto. de provas. Então a gente vai chegar... Tipo penal, Os crimes com as provas. Vamos lá. Tá. Quais são os crimes e o que eles têm de provas? Por enquanto, a promotoria está muito fechada nesse caso, então ela não divulgou tudo que ela tem. Por quê? Porque isso ainda não foi para júri. Entendi. Isso ainda está num estágio anterior. Eles ainda fizeram primeiro o indiciamento, pediu a prisão dele. Esta prisão, se lá na frente ele for condenado, ele pode ser condenado até prisão perpétua. Pelo que foi crime imputado a ele. federal. São 3 tipos penais que foram imputados para ele. Primeiro, conspiração para extorsão. Que é justamente pegar esta lei, que é a lei severíssima que os procuradores federais estão utilizando lá, que foi a lei que fez com que o R. Kelly fosse condenado. E eles falam, só conseguimos condenar o R. Kelly e falar que ele fez isso durante tanto tempo porque a gente usa essa lei. Porque aí a gente consegue trazer todo o arcabouço junto. Só para explicar o que é isso. Por exemplo, nessas festas no Freak Off, ele filmava as pessoas. Então ele tinha material. Então, Elas sabiam que estavam sendo filmadas? Não. E aí o que acontece? Esse é outro problema. Então ele tinha material. Então ele falou o seguinte, se abrir a boca... Eu vou vazar isso aqui tudo. Eu vou acabar com a tua vida, eu vou acabar com a tua carreira. Qual que era a extorsão? Loucura, A extorsão em cima das testemunhas. Em cima das pessoas que estavam lá. Essa é uma das leis. Que você não quer mais continuando fazer essas atividades sexuais, porque, em síntese, na acusação tá lá. Nessas festas, são festas que duravam dias. Ele drogava, segundo a acusação, ele drogava as pessoas para que elas continuassem a ter relações sexuais êxtase, ketamina, por prazos assim maconha, absurdos. cocaína. E quando eles fizeram uma busca e apreensão na casa dele, desculpa te atrapalhar, acharam, além de arma, as drogas, e acharam também mais ou menos mil óleos de bebê. De bebê, mas com o que tinha dentro do óleo? THC. Em alta dosagem. Então, o que acontece? Essas pessoas ficavam tão submissas e tão drogadas que elas precisavam de apoio médico. Olha só, a gente já está falando, a gente tem uma equipe médica para resgatar essas pessoas. Eles tomavam soro, porque assim, eles eram obrigados. Se eles não aceitassem, o que o Puff Daddy fazia? Ele contratava, profissionais do sexo, na grande maioria eram homens,
que eles iam ter que performar sexo ali com mulheres. Essas convidadas. Lógico que não é, enfim, com a Beyoncé, mas com a mulher que chegou lá para ele e falou, olha, eu queria que você empresariasse. Ela tá começando. Ele falou, não, lógico, querida, vamos lá, só que você vai lá na minha festinha. Chegou na festinha, é o seguinte, aqui, ó, você vai ter que ir, porque ele tem esse sadismo sexual, ele queria... Ficar assistindo? Exatamente, vendo aquela pessoa, porque aquilo é um estupro. Ela era obrigada a performar sexo com esses profissionais. Se ela não aceitasse, então é o seguinte, vamos usar drogas responsivas, que é a ketamina, te dá um êxtase, que é pra, né? E assim, ela ficava... E se ela não aceitasse, ainda apanhava. Porque elas relatam que tinham os cabelos puxados, elas apanhavam, as roupas rasgadas. Enfim, olha o tamanho. Olha pior, depois que ela saiu de lá, tava toda machucada, se a pessoa tava machucada, ele mantinha essa pessoa em sequestro em algum lugar, ele mantinha essa pessoa sequestrada em algum lugar, numa casa, num hotel, onde ele tivesse... Ela só ia sair de lá quando ela já não tivesse mais nenhuma marca. Agora você imagina a estrutura que o cara precisa ter pra fazer tudo isso. Então chegava numa hora da festa que ele falava assim, ó, agora a gente vai começar coisa séria aqui e tal. Muita gente que queria entrar no ramo fonográfico, ou precisava também, né? Igual a Carla falou, pô, queria fazer sucesso, ser empresariado, entrar nesse ramo. Ele aproveitava disso pra fazer as mais coisas objetas possíveis, cara, sabe? Então, assim, é um negócio horrível. E aí, pra você entender a loucura da coisa, quando fala da conspiração pra extorsão, quais são os atos de extorsão que ele fazia dentro ali? Tinha incêndio criminoso. Sim. Ele é acusado de ter praticado incêndio criminoso para ameaçar as pessoas. Tá. Incêndio criminoso justamente para que você ameace a pessoa. Você vai contar, você vai ser um X9 aqui do que tá acontecendo, você vai responder por isso. Você vai ser testemunha. Tinha sequestro, incêndio criminoso, suborno das pessoas, corrupção das pessoas, claramente, de diversas formas eles colocam. Podia ser gravando um disco, podia ser em dinheiro, podia ser em qualquer outra forma. E eles utilizavam dessas fitas de vídeo justamente como uma forma de proibir, de manipular aquelas pessoas. Então, o grande argumento que vai ter nesse julgamento, ligado ali à acusação e ao tráfico de pessoas para prostituição, que são as 3 acusações que ele tem. Que essa é a mais grave, essa que ele pega prisão perpétua. Ele pode pegar prisão perpétua. Ligado a isso, o grande argumento que a defesa ali está tendo é: todas as pessoas estavam ali de forma consentida e espontânea. Elas quiseram estar lá. Então é o consentimento. A defesa aqui, nesse caso, vai ser: as pessoas estavam sob consentimento. Que não tem no caso do R. Kelly, por quê? Porque no R. Kelly eu tô falando de menores. Sim, e aí o que acontece? Já a acusação, ela precisa provar que não havia ali consentimento, que era uma exploração, inclusive, ou esse consentimento foi viciado. Internacional de pessoas, porque essas festas também, elas, né, pegam a transnacional, elas vão para outros países. Sim. Então, enfim, ele não fazia festa só nos Estados Unidos. Teve um quarto de hotel que ele ficou tão danificado que eles tiveram que, só de concerto, ficou em $50 mil. Nossa. Tamanha loucura que não era essa festa. Então, você que queria ir na festa, Vilela, você tinha que rezar para não ser convidado, porque você não sabia se você ia sair vivo de lá. E aí todo mundo para pensar o seguinte: gente, para fazer uma festa desse tamanho, tem muitas pessoas envolvidas, muitas. O dono do hotel, por exemplo. O dono do hotel, mesmo que seja numa casa, vai. Você tem as pessoas que vão montar aquela festa, as pessoas que vão levar as drogas. Não é pouca droga, gente, é muita droga que a gente tá falando. A comida, os médicos, as pessoas que vão limpar. E aí entra um outro, porque assim, por que essas pessoas não falaram? Por que essas pessoas não denunciaram? Porque essas pessoas também estão amarradas em contratos de confidencialidade. Essas pessoas não podem abrir a boca. Você vai aqui trabalhar para mim. O negócio é o seguinte: se você contar o que você viu aqui, já tá o seguinte: você tá destruído, você pode até contar. Você vai me ferrar, mas eu vou acabar com a sua vida. Com a sua vida financeira. O cara que faz esse tipo de coisa, dessa magnitude, para destruir a vida de uma pessoa, assim, nem tô falando disso, ele destrói a vida da pessoa fazendo um crime. Mas assim, da pessoa denunciar ele, o que ele tem capacidade de destruir a vida dessa pessoa é uma coisa absurda. E tem uma série que é muito boa, vale a pena todo mundo assistir para entender o que é essa indústria, que se chama Ray Donovan. É uma série da HBO Max. Quem interpreta
o fixer, que eu vou explicar o que é isso aqui pra vocês, é o Liev Schreiber, que é aquele gato. Você fala assim, porque ele é um criminoso, mas você acaba torcendo, aquelas coisas do anti-herói, né? O que todo mundo tá querendo? Ah, mas o Jay-Z tem que falar, a Beyoncé tem que falar, o Justin Bieber tem que falar. O que a promotoria, na verdade, mais quer, a informação que eles querem é saber quem são os fixers. Que são... Do Puff Daddy. Porque, assim, essas pessoas são caríssimas, eles são verdadeiros fantasmas, é dificílimo você conseguir saber quem são eles. Até porque podem existir outros. Exatamente. São caras que E aí, são fazem sumir qualquer prova. tudo. Quem faz Eles serviço sujo. trabalham na ilegalidade. Filme Lobos lá da Apple lá. Exatamente. Você sabe É o cara que que- chega na cena do crime e fala, deixa comigo. É o cara que entrega o dossiê pro poderoso, né? Entendi. E aí o que acontece? Quem usa muito fixer nos Estados Unidos é essa indústria que é muito rica, porque eles custam muito caro, e os políticos. Quando você vai assistir aquela série também, House of Cards, Tem vários. todo congressista tem um fixer lá, né, dentro do seu gabinete, que é para cuidar das coisas que precisam desaparecer. Gente, o fixer vai desaparecer com tudo. Na série, essa do Ray Donovan, é logo no primeiro ou no segundo capítulo. Olha que coincidência. E é isso é que a gente tem que prestar atenção. Sabe quem mais vai te dar informação? Não é fofoca. São os roteiristas. Os roteiristas sabem muito. E eles também não podem falar. Eles estão amarrados em contratos. Tem fontes. Mas eles vão jogando pequenos drops de história, que aí depois você vai amarrando e fala, pô, isso aqui... Olha a história de Ray Donovan. Ele vai ter que... Ele é chamado por um agente, fala, ó, cara, o cliente lá, que é um músico, tá no quarto, e o que acontece? A mulher que tá junto com ele tá morta. O que ele tem que fazer? Ele tem que sumir com aquela mulher, ele tem que sumir com todas as fitas, ele tem que sumir com todos os vestígios. Da entrada dela no hotel. E o cantor vai sair pela porta da frente, lindo, bonito e maravilhoso, como se nada tivesse acontecido. Aí essa mulher vai aparecer morta em qualquer outro lugar, ele entendeu? Ele tem ligação com polícia. Assim, é uma coisa assim que você fala assim, gente, isso não existe. Não, gente, isso existe. E o que mostra na série Ray Donovan não é perto, porque a gente sempre diz que a realidade ela supera a ficção. Então, é isso. O que aqueles promotores querem saber, quem são essas pessoas? Se eles vão descobrir, não sei. Tem fixers aí bastante importantes, depois eu vou trazer o nome, tem 3, tem um que foi até condenado nos Estados Unidos. E eles vão limpar tudo. E assim, quanto que custa? Ele vai chegar para você o seguinte, ó, vou te pagar. Você entendeu que é pra você ficar com a tua boca calada? Não, mas eu quero falar. Não, se você falar, você vai apanhar. Aí, o seguinte, ele é teu irmão, vou bater nele, vou matar tua família. E eles vão aterrorizando. Até que o que acontece? A vítima, essas pessoas todas, e esse é um cuidado muito interessante lá da promotoria dos estados de Nova York, que ela sabe disso. Por que é que essas pessoas não falaram? Porque essas pessoas são caladas o tempo todo, gente. É isso, então a gente tá lidando com produto, a gente está lidando com coisas muito poderosas. É muita ingenuidade das pessoas achar que, não falou por quê? Não falou porque tem muito interesse em jogo. E se você não tiver maturidade suficiente para entender esses interesses, e quando a gente está falando é interesse financeiro, coisas muito pesadas, sabe? Crimes que possivelmente estão ocultos, que a gente não sabe, que você começa a puxar uma linha, vem Aparece um um monte monte. de coisa. Por isso que o que a promotoria está fazendo de Nova York, é o que o Luciano falou, eles só vão entrar com aquilo que eles têm 100% de certeza. Então as pessoas falam, mas tinha menor de idade. O promotor fala, até